Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo dessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Segunda, que será marcada por Vasco da Gama e Sampaio Correia, já às 8 horas da noite, pela nona rodada de Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta a equipe do Sampaio Correia com o único objetivo: a vitória. Se o Vasco quer, almeja e deseja chegar às semifinais do Campeonato Carioca, não há outro resultado hoje que senão a vitória. Um empate simples ou uma derrota não deixa o Vasco se classificar para as semifinais. Ou seja, se o Vasco não vencer hoje, meu amigo torcedor, o Vasco estará praticamente fora das semifinais, pois após o Sampaio, o Vasco enfrentará Flamengo e Botafogo. E contar com 2 vitórias em 2 clássicos é muito difícil. A gente, é claro, vai falar sobre essa partida importante, vai falar sobre algumas mudanças que devem acontecer no jogo. A principal delas, talvez, a saída, a ausência de Felipe Coutinho por conta de uma lesão e a mudança no setor de meio campo. Além disso, algumas outras novidades, algumas outras informações nesse Acorda Vascão que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado e cheio de notícias. Show? Entretanto, rapidamente aqui, tá? Antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí, torcedores vascaínos, muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, olha, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é esse vídeo às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, você que não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Eu conto muito com você. Rapidinho, tem muita gente nova chegando aqui no nosso canal e não está se inscrevendo. Por favor mesmo, se inscreva agora. Vamos chegar nessa marca dos 147 mil inscritos. Pode ser? Conto com você então. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes, porém, de trazer a vocês informações sobre o Campeonato Carioca, eu quero trazer 2 informações rápidas, tá? Sobre data e horário de partidas definidas nessas últimas horas. A primeira é sobre o jogo da Copa do Brasil. O Vasco enfrentará a equipe do União Rondonópolis de Mato Grosso na primeira fase. O sorteio aconteceu nessa última sexta-feira e foi se definido ontem, no domingo, quando irá acontecer esse jogo e o horário, tá? Esse jogo irá acontecer no dia 18 de fevereiro, ou seja, daqui a 8 dias, às 9h30 da noite. Ou seja, terça-feira, Vasco e União Rondonópolis, no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, Mato Grosso, irão se enfrentar às 21h30, 9h30 da noite, pela primeira fase da Copa do Brasil. Eu nem vou falar que é de sua importância, eu vou falar que é obrigação ganhar. Não vou nem me prolongar com relação a isso. Tudo a respeito do mundo, a União Rondonópolis, mas Vasco e União Rondonópolis, o único resultado, meu amigo, é uma classificação. O Vasco tem obrigação de se classificar, eu acho que nem preciso comentar muito sobre esse assunto. E além disso, outro também, tá, que foi definido. Teremos nesse próximo sábado Vasco e Flamengo, às 4h30 da tarde, no Maracanã. E foi definido também que no dia 23 de fevereiro, tá, irá acontecer Vasco da Gama e Botafogo, às 4 horas da tarde, no estádio de São Januário. Jogo que será válido aí pela última rodada da Taça Guanabara. No caso, dia 23, só para confirmar aqui, porque eu não tenho muita noção de data. Dia 23 vai cair no domingo. Então, o Vasco enfrenta sábado que vem o Flamengo, pela 10ª rodada de Campeonato Carioca, às 4h30. Terça-feira terá o União Rondonópolis em Mato Grosso. E no domingo, após o jogo da Copa do Brasil, enfrentará a equipe do Botafogo pela última rodada de Campeonato Carioca. Passando, teremos os 2 jogos das semifinais do Campeonato Carioca e o jogo da final, caso a gente passe e chegue à final do Cariocão 2025. O Vasco não pisa na final de Campeonato Carioca, salvo engano, desde 2019. De lá para cá, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, foram 6 Fla-Flus
A gente espera que esse ano essa palhaçada de Flamengo e Fluminense acabe, né? E o nosso Vasco da Gama volte a imperar. Não apenas chegando a uma final, mas conquistando o título. Entretanto, para que isso aconteça, para que o Vasco pelo menos chegue a uma final ou até mesmo a uma semifinal, o Vasco precisa vencer esse jogo de hoje. Ontem tivemos já algumas partidas, né, dessa nona rodada, que foi aberta no sábado, com Fla-Flu 0-0, Boa Vista e Portuguesa 2-2 em Bacaxá. E ontem tivemos 3 jogos, Maricá e Bangu empatando em 1-1, Botafogo perdendo para o Madureira 2-0 e o Volta Redonda empatando com a equipe do Nova Iguaçu pelo placar de 0-0. Esse resultado muito importante para o Vasco, assim como também o resultado do empate entre Maricá e Bangu. O Vasco é a última equipe a entrar em campo ao lado do Sampaio Corrêa nessa nona rodada. Com os resultados, o Vasco parou aí na terceira colocação com os seus 13 pontos, e é importante lembrar que Flamengo e Botafogo também têm um jogo atrasado. O Vasco vencendo essa partida de hoje, o Vasco ele vai a 16. Praticamente assegura a sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, né? Porque o Vasco ficaria com 4 pontos à frente do Botafogo, sendo que o Botafogo ainda enfrenta o Vasco da Gama e ainda enfrenta o Flamengo. Os jogos do Botafogo definitivamente são muito difíceis, tá? Tem 2 clássicos do Botafogo. No caso, é Flamengo e Vasco, apenas. Jogos duros. Para, caso o Vasco vença hoje, tirar esses 4 pontos. E abaixo do Botafogo tem o próprio Sampaio Corrêa, Maricá e Madureira, que poderiam até tirar essa pontuação. Mas assim, definitivamente, uma vitória hoje assegura o Vasco da Gama na classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Entretanto, assim, a partida de hoje é definitivamente aquele ditado que eu nem gosto muito de falar. É entre o céu e o inferno. É entre a cruz e a espada, meu amigo torcedor. Ou seja, não há um meio termo para Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Uma vitória segura uma classificação. Uma derrota fica tudo complicado. Porque o Vasco perdendo hoje para o Sampaio Corrêa, o próprio Sampaio Corrêa ultrapassará o Vasco da Gama, porque vai a 15. O Vasco cai para a 4ª colocação e fica tudo muito embolado. E o Vasco teria que, mesmo permanecendo no G4, vencer Botafogo e Flamengo para conseguir assegurar essa vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o que, com todo respeito do mundo, é muito difícil. Eu não é duro, é difícil, é chato falar isso, mas eu não confio no Vasco vencer Botafogo e Flamengo. Depender de vitória contra Flamengo e Botafogo para chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca é dose, tá? É dose. Então eu prefiro hoje vencer o Sampaio Corrêa com calma e tranquilidade e jogar esses clássicos com a responsabilidade apenas de vencer para vencer o clássico e não vencer com a pressão de ter que uma vitória levar à classificação. Então esse jogo é muito pressionado por conta disso, tá? Com relação a essa partida, teremos, é claro, algumas informações importantes a trazer. Talvez a primeira delas, muito interessante, é que pela primeira vez na história, o Vasco vai jogar no estádio Lourival Gomes de Almeida, o estádio que é a casa do Sampaio Corrêa. Primeira vez, né, que o Vasco vai a Saquarema para jogar nesse estádio. O Vasco ele já jogou várias vezes em Saquarema, em Bacaxá, entretanto no estádio do Boa Vista, não no estádio do Sampaio Corrêa. É bem longe, né, do Rio de Janeiro, para quem tá no Rio de Janeiro, para quem mora no Rio de Janeiro ou já veio. Saquarema é uma cidade que fica na região dos lagos, assim, saindo do Rio em direção a Saquarema, mais ou menos 3 horas, de 2 a 3 horas de viagem, dependendo do trânsito. Então, assim, uma viagem bastante cansativa, né? O Vasco da Gama vai ter que sair bem cedo aqui do Rio, nessa quarta-feira, para chegar com calma aí em Bacaxá, porque não é perto para você sair tranquilo, e nem é longe também para você ter que dormir no local, e nem tem muitas condições assim de estadia para um clube de futebol. Então é complicado, complexo, definitivamente o Vasco enfrentando a equipe de Sampaio Corrêa pela primeira vez no estádio Lourival Gomes. Com relação a essa partida, teremos alguns atletas de fora, o caso do Coutinho, havia e há a expectativa até de alguns jogadores também serem poupados para esse jogo. É um estádio com condições de campo bem ruins, então há dúvida sim com relação à presença de alguns jogadores, mas o que a gente tem a trazer é que o Elder e o Verratti e o Lucas Zucarello ontem postaram algumas fotos
confirmando, né, que estarão relacionados para essa partida de hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa. Técnico Fábio Carille tem muitas dúvidas para montar essa equipe por conta das ausências, mas também por conta do gramado ruim. Há algumas dúvidas na cabeça do atual treinador para esse jogo de hoje. O Vasco conta com alguns retornos, mas tem a ausência do Coutinho. Automaticamente Dimitri Payet sai na frente para substituir o atual camisa 11 do Vasco da Gama. A expectativa é que ele seja o titular realmente desse sistema de meio campo do Vasco, jogando atrás do Pablo Verratti. Há também, além do Payet, né, a dúvida sobre a presença do Payet. Há também a dúvida sobre a presença do Alex Teixeira. O Carille tentou mexer na equipe, né, na partida contra o Fluminense nessa última quarta-feira, tirando o Alex Teixeira e colocando o Hugo Moura no setor de meio campo para dar uma sustentação defensiva maior. Nitidamente não deu certo. O Vasco não melhorou defensivamente e o que já era ruim ofensivamente piorou com a ausência do Alex Teixeira. Perdeu a posição titular, mas talvez por essa partida contra o Sampaio Corrêa ser um jogo importante, o Vasco precisa criar, marcar a possibilidade do Alex Teixeira voltar para o time titular, mas também nada confirmado, até porque tem jogadores que despontam com a possibilidade de ganhar uma vaguinha nesse time do Vasco da Gama hoje, com o próprio Lucas Zuccarello. É um jogador que tem chance de começar como titular, nessa partida de hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa. O jogador já recebeu algumas oportunidades, né, contra a Maricá e o Volta Redonda, vindo do banco de reservas, mas ainda não teve a oportunidade de iniciar um jogo. Talvez isso hoje possa acontecer contra a equipe do Sampaio Corrêa. Além disso, também a mudança nessa trinca de volante, que é praticamente algo que o Fábio Carille não descartou, né, em nenhuma partida dele como técnico do Vasco, que é a trinca do Tietê, Jair e Paulinho Paula. Talvez para esse jogo de hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa haja uma mudança. O Jair, que não foi tão bem na partida contra o Sampaio Corrêa, pode perder essa vaga para o Hugo Moura. E ele comece como titular do time do Vasco da Gama. Então, assim, há muitas expectativas para esse jogo de hoje. Há uma expectativa que o Vasco possa entrar com o Léo Jardim no gol, o que é o certo, né? PH e Lucas Piton nas laterais, João Vitor e Lucas Oliveira na zaga, o sistema defensivo que a gente já sabe, e as mudanças acontecerem daí para frente. Com Hugo Moura na vaga do Jair, Paulinho e Tietê à frente do Hugo Moura, formando essa trinca, esse tripé de meio campo. À frente de Tietê e Paulinho, Alex Teixeira e Payet e Verratti. Então tá a possibilidade aí do Zuccarello ganhar a vaga do Alex Teixeira. Eu acho que formar um tripé com Hugo Moura, Paulinho e Tietê. E uma dupla, né, de meio campos de Zuccarello e Payet. E à frente desses dois, Pablo Verratti. Há essa chance, tá? Tudo vai depender de como definitivamente Fábio Carille quiser ver o Vasco da Gama nesse jogo de hoje. Muitas novidades podem ser vistas nessa partida importante pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Entretanto, o que definitivamente eu gostaria de ver como mudança, não sei se vai acontecer nesse jogo, que no caso seria a entrada, né, meu amigo torcedor, de uma dupla de zaga. Eu quero ver esses dois jogando juntos. Quero ver. Estou falando de Manuel Capasso e Maurício Lemos. Um argentino e um uruguaio. Curiosamente, o Vasco hoje ele vive, durante esse período de treino de Fábio Carille, o seu pior momento defensivo. Fábio Carille que nos seus 3 primeiros jogos havia levado apenas um gol, tá? O Vasco ele goleia a Portuguesa pelo placar de 4-1. E ali havia sido o único gol que Fábio Carille sofreu como técnico do Vasco da Gama, porque as vitórias contra Madureira e Maricá foram 2 vitórias sem levar gol nenhum. Então havia uma expectativa e sempre falou muito, né, que Fábio Carille era um técnico retranqueiro. Então havia uma expectativa que o técnico consertasse esse problema defensivo do Vasco. De início até pareceu. Entretanto, após as 2 últimas partidas do Vasco contra Fluminense e Volta Redonda, nitidamente o torcedor viu que o problema defensivo do Vasco não foi em nada melhorado. Porque contra a equipe do Volta Redonda, o Vasco leva 2 gols de falha defensiva. Um gol foi o gol contra do João Vitor, numa tentativa de corte. Ele acaba colocando a bola para dentro do gol. E o segundo gol foi um erro ridículo, vergonhoso do senhor Lucas Oliveira, né? Todo atabanado, todo errado, tenta cortar a bola, colocando-a para a lateral, e ele acaba entregando a bola para o atacante Bruno Santos do Volta Redonda, que com muita calma encobre o Léo Jardim e faz o segundo gol. Então assim, o Vasco ele leva 2 gols para o Fluminense, com 2 erros individuais, da zaga Lucas Oliveira e João Vitor.
No clássico contra o Fluminense, a mesma coisa. 2 gols com 2 erros defensivos. O primeiro, um erro defensivo do Hugo Moura, que dá um tiro pro Jair, a bola bate ali na barriga do Jair. Naquele lance, o Arias rouba a bola, o Lucas Oliveira faz uma falta, e nessa falta surge, né, o gol do Fluminense, um cabeceio do Thiago Silva também, mais uma falha defensiva. O Thiago Silva nunca pode subir sozinho uma bola parada, né? Jogador que é um exímio cabeceador, a defesa dorme, deixa o zagueiro livre e ele faz o gol do empate. E o segundo gol também foi uma falha geral, né, do sistema defensivo do Vasco. O Jair erra não afastar a bola, não sei se vocês lembram disso. Ele cai tentando cavar uma falta, o Oliveira tenta dar um chutão, mas falha na tentativa. E aí o Arias chuta a bola, sobra pro... ele chuta a bola de longe, o Cano desvia e entra no gol. Então assim, tudo uma bagunça, tudo muito feio. 4 dos últimos gols do Vasco foram gols de falhas defensivas. E aí para mim entra o que eu acho que deveria ser muito interessante. A entrada de Maurício Lemos e de Manuel Capasso. Eu tenho convicção de que isso não irá acontecer hoje, mas eu torço muito para que aconteça. Hoje o Vasco tem 4 jogadores à disposição, o técnico Fábio Carille. Pelo menos é o que ele leva para os jogos. Souza, o Lucas Freitas, que são os 2 reservas, e o Lucas Oliveira e o João Vitor. Entretanto, para mim, os zagueiros que têm que ser os de composição não é Lucas Freitas e Souza. No caso são Manuel Capasso e Maurício Lemos. E talvez nem de composição, tá? Mas titulares da posição. Eu quero muito ver o Capasso com a camisa do Vasco, gente. Não tô falando isso da boca pra fora, não. Eu quero muito ver o Capasso com a camisa do Vasco. Porque eu tenho certeza que ele vai calar a boca de muita gente. E eu quero muito, tão ansioso para ver o Maurício Lemos também vestindo a camisa do Vasco. Um jogador que já chegou há algum tempo, que é uma expectativa que ele esteja já nesse próximo sábado, no máximo, à disposição contra o Flamengo, tá? Ainda não se sabe se ele estará à disposição hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa, ele que está em processo final de pré-temporada, ele acabou perdendo as primeiras semanas de treino no Atlético Mineiro por conta de todo o processo de negociação. O Vasco não quis acelerar, né, o processo de dar ritmo a Maurício Lemos nos treinos, então segurou o máximo que pôde, fez com que ele cumprisse todas as etapas de recondicionamento físico com calma, tranquilidade, por isso toda uma demora para voltar. Ele fez uma pré-temporada sozinho praticamente, mas hoje já treina junto com o grupo. Então a expectativa é de que o quanto antes o Maurício Lemos possa estar à disposição. E o Capasso nessa semana, ele teve regularizado o seu problema. O Capasso ele não estava inscrito no BID. Então, assim, o Capasso não estar jogando não era apenas por uma opção da comissão técnica, mas era porque ele não podia jogar, ele não estava apto, regularizado a vestir a camisa do Vasco. A sua situação foi ajeitada nessa semana. Hoje, se o cara ele quiser usar o Capasso, pode utilizar, porque ele está regularizado. E é isso que eu queria ver. O Fábio Carille ele ficou muito famoso no Corinthians por uma dupla de zaga que formou e com essa dupla ele conquistou o Campeonato Brasileiro. Foi talvez a melhor dupla de zaga do Corinthians desses últimos anos e a principal dupla de zaga de Fábio Carille durante todos os seus trabalhos, por Corinthians, por Atlético, por Santos, pelo Clube do Futebol Japonês. Foi Pablo e Balbuena, 2 zagueiros destros, 2 zagueiros de exatamente tanto Pablo quanto Balbuena de 1,88 m de altura, 2 zagueiros fortes, mas velozes. Eles não eram velocistas. O João Vitor, zagueiro do Vasco, é um velocista. Eles não eram velocistas. Eles eram velozes, rápidos o suficiente, e até mais rápidos do que alguns zagueiros, mas não eram velocistas. Se quisesse jogadores rápidos, eles não eram. Mas tinham um bom porte físico, tinham um embate físico e tinham uma boa saída de bola. Balbuena e Pablo. E eram líderes, tá? E aí, olha que coincidência. Manuel Capasso e Maurício Lemos são muito parecidos com Pablo e Balbuena. Manuel Capasso e Maurício Lemos são muito parecidos com a dupla de zaga que mais deu certo nas mãos de Fábio Carille. Até altura. Manuel Capasso tem 1,88 m de altura, a mesma altura que Pablo e Balbuena. Só que o Maurício Lemos ele tem 1,87 m, 1 centímetro a menos dessa dupla. Não é tão alta, mas também não é baixa. É um porte interessante, zagueiro. E se você parar para pensar, se você parar para ver, Maurício Lemos e o Manuel Capasso, eles têm estaturas muito parecidas, um porte físico muito parecido com o Pablo e Balbuena, muito parecido. O Capasso sendo muito parecido com o Balbuena, esse xerifão, esse líder, e o Pablo um pouco mais magro, entretanto forte, né? Uma característica bem semelhante à do Maurício Lemos. Então talvez a gente está olhando tanto para o João Vitor, para Lucas Oliveira, para Lucas Freitas, para Souza, mas a nossa dupla de zaga titular está lá, ó. Os 2 gringos, que até o momento não entraram em campo com a camisa do Vasco em 2025. Então, alô, Fábio Carille,
com essa sequência negativa do sistema defensivo do Vasco, talvez seja a hora de dar oportunidade para esses dois gringos que estão doidinhos para mostrar o seu bom futebol. Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa segunda. Já já a gente está de volta com o nosso Fala Gigante. Temos também pós-jogo do Gigante e contamos muito com a presença e a participação de todos vocês. Se inscreva, Vascaíno, eu conto muito com você. Curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!